Fala galera, tranquilo? Esse é o primeiro vídeo que eu vou falar sobre tabela dinâmica. Basicamente, os primeiros passos para você construir o que você está vendo aí na tela. Uma tabela dinâmica que mostre a evolução de um valor durante o ano ou até mesmo a distribuição por estado de venda, qualquer tipo de informação. Então, fica aí que você vai aprender bastante coisa. Antes de começar, eu quero mostrar para vocês que tem dois tipos de você fazer uma tabela dinâmica. A primeira é você selecionar os seus dados, vir na guia Inserir, Tabela Dinâmica e, nesse caso aqui, eu quero botar ele na mesma planilha. Então, eu venho em Planilha Existente, Local, vou clicar aqui na D1. Ao clicar, vai vir as colunas, né? Com seus respectivos valores. Quando eu insiro um novo dado, a nossa tabela dinâmica precisa ser atualizada. Basta você clicar com o botão direito e atualizar. Ou ir na guia dados e lá tem o botão atualizar tudo. Mas esse botão ele atualiza toda a sua pasta de trabalho. E você percebeu que depois de atualizar essa tabela dinâmica, o nosso exemplo aqui não apareceu. Isso porque o nosso range ele está engessado. Ele vai do A1 até o B5. Para resolver isso, a gente pode vir aqui, clicar, selecionar a nossa tabela, inserir e tabela. Veja aqui que nós demos um nome a essa base de dados, que no caso aqui é a tabela 4. O que isso significa? Quando eu clicar em inserir tabela dinâmica, ele automaticamente selecionou, porque o intervalo aqui é tabela 4, não é mais um intervalo de células. Vou selecionar aqui a G1 para a gente continuar vendo. Quando inserirmos um novo valor, veja que ela expandiu. Vou inserir mais um aqui só para vocês verificar esse azul preenchido. Tá vendo? Que ele está se adequando à minha necessidade. Então, quando eu atualizo essa base, ela vai até a última linha. E quando eu atualizo essa, ela está engessada. Então, por isso que eu recomendo que você faça uma tabela antes de criar sua tabela dinâmica. Essa base de dados que eu vou trabalhar, ela já está em formato tabela. Para identificar isso, quando a gente clica, uma forma fácil, né? Quando a gente clica, essa guia aqui, Design, aparece. Quando eu clico fora, ela desaparece. Então, vamos criar. Vou inserir. Como a gente já criou na própria planilha, vou criar então em uma nova guia, uma nova aba. Vai ser criada uma nova aba aqui com a minha tabela dinâmica. E perceba que essa tabela tem um outro nome, porque eu criei antes daquela. Então, tabela 3. Ok. Agora, um outro ponto também que eu acho que vale muito a pena. A gente está vendo aqui que tem os campos de tabela dinâmica. Nossas linhas, que são as aqui 1, 2, 3, elas estão na vertical. Então, quando eu preencho aqui linha, eu estou meio que comparando com esse quadrante aqui de linhas. E o colunas são as letras. Então, colunas. E o que vai estar aqui no meio? São os valores. E geralmente o meu filtro ele fica aqui em cima. Isso eu estou montando uma estrutura de uma tabela dinâmica, tá bom? Eu vou colocar aqui borda para vocês entenderem de forma mais clara. Então, veja que aqui temos 4 campos. O primeiro são as colunas, o de baixo aqui os valores, o da esquerda inferior linha e o da esquerda superior filtro. É a mesma estrutura da sua tabela dinâmica. Eu vou arrastar para cá, vou deixar ele aqui embaixo para não atrapalhar a gente. Vamos supor que eu quero deixar os meses com essa estrutura aqui que eu pintei de amarelo, que são as colunas. Então, eu pego o mês e jogo para o primeiro quadrante superior da direita. Mês, veja, o comportamento que a gente esperava. O que eu quero que fique na vertical? Eu quero que os canais fiquem na vertical. Então, atacado, e-commerce. Eu quero analisar aqui quantidade de venda. Então, os valores que vão ser preenchidos, esses valores, eles precisam estar no quadrante, né, direito inferior. Então,
vou jogar a quantidade no quadrante direito inferior. Aqui o número ele não está muito apresentável. Se a gente quiser colocar um separador de milhar aqui, clique com o botão direito em cima do valor, configuração, vá nesse botão formato do número, categoria número e bota usar separador de 1000. O pontinho, né? Aqui. Como é um número inteiro, eu não quero casa decimal. Então, vou dar OK. Ele ficou bem mais apresentável, né? Bem mais bonito. Ah, Bruno, eu precisaria ver agora quantos itens foram vendidos e quantos itens foram devolvidos por canal. Então, vamos lá. Se eu quero ver se é venda ou devolução, eu vou pegar aqui o categoria, né, que é o campo que nos informa esse dado, e vou arrastar ele aqui, para cá, para cima do canal. É o que a gente queria? Não exatamente, porque no caso aqui eu estou olhando as devoluções abertas por canal. Para a gente trocar isso, é só jogar o categoria, deixa eu subir aqui, o categoria para baixo do canal. Então, o nosso pai, nesse caso, são os canais e as subcategorias, os filhos, são as devoluções de faturamento. Vamos supor que você queira fazer um resumo regional de valor de receita bruta. Vai na sua base de dados, inserir tabela dinâmica. Eu vou botar na planilha existente porque eu quero botar embaixo dessa aqui. Ok. O que eu acabei de falar? Eu quero um resumo com as regiões, com a minha receita bruta. Alguns casos, quando a gente joga o valor para cá, ele vem como contagem. Para você consertar isso, clica aqui nessa setinha, configuração do campo de valor, aí estaria aqui, né, contagem. Aí você vai, escolhe soma, eu já vou aqui botar no formato que a gente gosta. Pronto. Agora eu quero organizar do maior para o menor. Vem aqui na setinha, mais opções de classificação e seleciona aqui, decrescente. Só que eu quero decrescer a minha soma de receita bruta. Então, pronto, organizado do maior para o menor. O Nordeste é onde tem a maior receita. Quando eu clico com o botão direito em cima do valor, eu venho aqui em mostrar valor como percentual do total geral. Então, eu resumo ele com percentual. Eu dei todos os exemplos aqui, com todos os campos, mas eu deixei sempre o filtro em branco. Vamos supor que eu queira analisar um vendedor. Então, eu jogo o vendedor para cá. O que significa? Quando está tudo, eu estou vendo a evolução de todos os meus vendedores. Se eu selecionar aqui o vendedor DGD, então a gente vê que ele só atua no canal atacado e essa é a evolução de venda dele. A partir de agosto, ele não teve mais nenhuma devolução. Vamos fazer agora o quanto ele fatura por região. Então, vamos lá. São dois filtros. Por quê? Eu tenho que ver o quanto ele fatura. Então, vamos lá. Por região. Mas faltou dizer o vendedor, né? Então, vamos botar aqui o vendedor. Foi o DGD. Vou descer aqui. DGD. Ó, o nosso vendedor DGD, ele atua somente no Nordeste. Vamos avaliar, então, em que estados do Nordeste ele atua. Clica aqui, né, na tabela. Vamos jogar UF para baixo da região. Só em 2 estados. 100% em Alagoas e 0,34% em Sergipe. Esses são os primeiros passos da tabela dinâmica. Meu objetivo aqui era mostrar como criar e mostrar mais ou menos os tipos de análise que você pode fazer com essa ferramenta. Os próximos vídeos eu vou dar mais uma aprofundada em questão de filtro, em questão de campo calculado, você integrar mais de um banco de dados. E é isso aí. Até a próxima.